Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Só a Bíblia. Nesse canal nós estudamos os temas mais simples e os mais difíceis de entender das Escrituras Sagradas. Aqui usamos somente a Bíblia como a sua própria intérprete. Também apresentamos nesse canal maneiras interessantes de marcar a Bíblia. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que estarei postando segunda e sexta-feira. Falando sobre o vídeo de hoje, no vídeo de hoje estudaremos o capítulo 8 do livro de Daniel. Se você não sabe, nós estamos fazendo uma série de todo o livro de Daniel de uma forma bem ilustrada para facilitar o aprendizado. Se você ainda não assistiu os primeiros capítulos dessa série, eu indico que você assista todos os capítulos anteriores para você ter uma melhor compreensão. Agora, dê um pausa nesse vídeo e vai na descrição desse vídeo e clica nos links dos capítulos anteriores se você ainda não assistiu, certo? Então vamos para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje, como eu falei, vamos estudar o capítulo 8 do livro de Daniel. A gente vai estudar do versículo 1 até o 5, do capítulo 8 de Daniel. Como a gente já viu no capítulo anterior, né, a gente estava estudando sobre o que o poder do chifre pequeno, do quarto animal, né, faria com a lei de Deus. E a gente viu que ele fez uma mudança da lei de Deus, né? E a gente viu ali no decorrer da história, Constantino fez a mudança da lei de Deus do sábado para o domingo no ano 321, que a gente já estudou isso aí, né, bem detalhadamente. Mas no capítulo de hoje, vai falar sobre uma visão que Daniel teve, ainda no reinado de Belsazar. Olha só o que aqui diz aqui, ó. A gente vai estudar o capítulo 8, versículo do 1 ao 5. Isso é bem interessante, ó. Isso faz um paralelo desses dois animais com a estátua do rei, que quando o rei Nabucodonosor sonhou, certo? E com os dois animais também, que a gente viu depois, né? Mas vamos lá, aqui diz assim, ó, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, apareceu-me estar eu na cidade de Suzane, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Preste atenção nos detalhes. Um carneiro que tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Observa o detalhe, sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então aqui a profecia está nos dando algumas características, alguns detalhes sobre esse animal, né? Esse carneiro aqui, ele fala que tem 2 chifres. Esse bode fala que tem um chifre notável, né, entre os olhos. Vamos analisar então. Vamos aqui para a imagem, para a gente entender melhor. Então Daniel teve uma visão, né, ainda no reinado de Belsazar. O reinado dele já tinha passado, né? Mas como a gente já observou, o livro de Daniel, ele não foi escrito de uma forma cronológica. Tem momentos que Daniel, ali no capítulo 8, está falando de um acontecimento ainda no reinado, né, de Belsazar, que é o neto de Nabucodonosor. O que acontece? Então Daniel, ele teve uma visão, e nessa visão ele vê 2 animais, né, um carneiro e um bode. E a gente viu bem detalhadamente, alguns detalhes, né, sobre esse carneiro e esse bode. E a gente, olha só que interessante, fala que esse carneiro, ele tinha 2 chifres, certo? 2 chifres. E olha só, quando a gente faz paralelo com a imagem lá do sonho do rei Nabucodonosor, olha só o que a gente vê aqui. Se aqueles 2 chifres, a própria profecia vai falar o que significa, né? Aqui eu já deixei adiantado, né? O carneiro significa a Medo-Pérsia e o bode a Grécia. A gente vai ver aqui mais embaixo, a própria Bíblia vai falar isso para nós, né? A própria profecia. Mas vamos lá, se esse carneiro tinha 2 chifres, olha só que paralelo interessante com a estátua que o rei Nabucodonosor tinha sonhado. Sonhou que os braços e os peitos eram de prata. E esse aqui a gente viu no decorrer da história, né, que o primeiro império foi Babilônia, o segundo império foi a Medo-Pérsia. Medo-Pérsia, 2 poderes. O braço, o outro braço, né, 2. Quando a gente vê aqui, 2 chifres, certo? 2 chifres desse carneiro.
E como a gente viu que chifre em profecia significa rei ou reinos, né? A própria profecia já tem ensinado isso para nós. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para vocês, só para confirmar aqui para vocês, ó. Aqui nós falando sobre o quarto animal, vamos lá. Aqui fala aqui de 10 chifres, né? Falando sobre o quarto animal, quando Daniel teve um sonho, né? Uma visão sobre 4 animais, e fala que o quarto animal tinha 10 chifres. E o que a própria profecia fala? Estes, aqui falando dos animais, aqui mais embaixo diz assim, ó. Os 10 chifres, vamos lá. Os 10 chifres corresponde a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Ou seja, a própria profecia está falando que o símbolo de chifre, esse símbolo, significa reis. Né? Então, se ali, aquele bode tinha 2 chifres, tá? A própria profecia está falando que tem 2 chifres, então era 2 reis. E quem são esses 2 reis? A Média e a Pérsia, né? Que a gente viu aqui, que é o mesmo símbolo da segunda parte da estátua do sonho do Nabucodonosor, né? Que é a Medopérsia. E a próxima parte, que é os quadris, é a Grécia. E olha só que interessante, que o animal que Daniel viu, que era o símbolo ali da Grécia, né? Era um leopardo que tinha 4 asas e 4 cabeças. Se tinha asas, é porque ele voava. E o que era o símbolo de asas aqui que a gente viu? As asas significa a rapidez de conquista, que a gente viu também que o leão tinha isso, né? Tinha 2 asas, e ele era rápido nas suas conquistas, Babilônia. E aqui a Grécia também era bem mais rápido do que Babilônia, que tinha 4 asas, a Grécia. E fala que esse bode, ele vinha, era sem tocar no chão. Isso mostrava também o símbolo de velocidade, né? Que ele vinha sem tocar no chão, era símbolo de rapidez, em conquista também. Então aqui, vamos deixar a própria Bíblia falar para nós, a própria profecia de Daniel falar para nós o que significa realmente esses 2 animais aqui, o carneiro e o bode. Eu já adiantei aqui que significa a Medopérsia, mas eu gosto sempre de mostrar dentro da Bíblia, né? Deixar a própria Bíblia falar para nós o que significa o carneiro e o bode. Olha só, aqui nós estamos no capítulo 8, né? Se você quiser marcar a sua Bíblia, vai ser bem interessante, ó. Se você quiser marcar a sua Bíblia dessa maneira aqui que eu vou ensinar para vocês, ó. Aqui tá, né? Carneiro. Eu marquei a palavra carneiro de laranja. Se você quiser marcar a sua Bíblia assim, ó, olha só como vai ser fácil você entender o significado desse símbolo aqui, ó. Se tá de laranja, eu vou procurar a próxima informação que tá de laranja, que vai me informar o que significa esse símbolo aqui desse carneiro. Olha só. Vou descendo aqui, ó. Se não tem, vai estar do outro lado aqui, ó. A gente vem aqui para o outro lado, vai descendo aqui, ó. Aqui, ó, encontrei uma parte que está falando de laranja. Aqui é o carneiro. E olha só o que é que diz aqui no versículo 20. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia. Olha só, a própria profecia está falando para nós que quando Daniel viu esse animal aqui, ele não entendeu o que significava. O anjo de Deus foi lá e explicou para ele. Olha, foi Gabriel, né? Foi lá e falou para Daniel. Daniel, aquele carneiro significa o rei da Média e da Pérsia. Aquele carneiro que tinha 2 chifres. 2 chifres, Média e Pérsia. 2, tá vendo? E aqui fala agora sobre o bode, né? Vamos lá. O bode, estando observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Lembra lá do leopardo que tinha 4 asas? Também o símbolo de rapidez aqui está falando do mesmo poder, né? Que é a Grécia. Como que eu posso afirmar que é a Grécia? A própria profecia vai falar, olha só, eu marquei aqui de azul, vamos procurar informação aqui de azul. Vamos aqui, ó, vai descendo aqui, ó, tá aqui, ó, do ladinho aqui que fala da Média e da Pérsia. Diz assim, ó, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Vamos lá. Se esse bode, né, é o símbolo da Grécia, agora fala que tinha um chifre grande e notável nesse animal. E a gente vai ver mais para frente o que significa, né, esse chifre notável que tinha nesse bode. É que a Bíblia já deixou bem claro que tem um chifre notável aqui. Se era um chifre notável, então tem que ser alguém na história, um rei na história da Grécia que se destacou, né? Que a gente vai ver mais para frente quem significa esse chifre. Eu já até coloquei aqui para adiantar, mas a gente vai ver com mais detalhes mais na frente.
O grande chifre representa Alexandre o Grande. Alexandre era o rei da Grécia. Nessa época aqui, ó, 331, né, o reinado da Grécia, né, durou 331, foi até 168. Aí aqui entra em cena esse chifre notável, que a gente vai entender dentro da história que esse chifre notável era o rei da Grécia, o Alexandre o Grande. A gente vai ver com mais detalhes mais para frente. E aqui fala, sem tocar no chão também, está em paralelo com 4 asas do leopardo, significando a velocidade de conquista, certo? Está em Daniel 7, versículo 6. Então, o que significa o carneiro e o bode? A própria profecia falou para nós. Por isso que eu anotei aqui, ó. Anotei o nome, carneiro aqui, e a Medopécia aqui, porque é a própria profecia que está apontando para nós o que significa aquilo. Então, aqui a gente deixa, como eu falei, sempre eu gosto de falar no vídeo, né? Antes de começar o vídeo, pode falar que a gente usa a Bíblia como a sua própria intérprete, né? Quando a Bíblia ela não apresenta o símbolo não apresenta algum símbolo, o significado daquele símbolo, a gente vai procurar isso aonde? No decorrer da história, onde que se encaixa perfeitamente aquele símbolo, né? Qual o significado dele no decorrer da história. E a gente viu aqui, né, que esses 2 animais, apresentando a Medopécia e a Grécia, a gente viu que está na sequência, né, dos impérios que foi passando. Aqui a gente viu, né, Babilônia, aí depois vem a Babilônia é invadida pela Média e a Pérsia, e a gente viu que depois da Média e a Pérsia, quem invade ali a Média e a Pérsia, que está em Babilônia, é a Grécia, e a gente vai ver, a gente já viu com detalhes aqui também que Roma foi o último império, né, que invadiu a Grécia. Depois Roma ela é dividida, né, em 10 partes, que a gente viu com detalhes. Então a própria profecia está mostrando para nós claramente que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo de acordo com o que Deus profetizou ali, né, no sonho do rei Nabucodonosor, e Daniel foi lá e interpretou, exatamente da maneira que Deus mostrou para Nabucodonosor, aconteceu na história, meu amigo. Isso nos mostra e nos prova que a palavra de Deus é verdadeira. Tudo que ela fala acontece ou vai acontecer. Então, se Deus prometeu alguma coisa que está na profecia, pode ter certeza que vai ser cumprida ao pé da letra. Porque o nosso Deus não falha, meus amigos. Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. A gente vai ter a continuação, né? A gente vai falar com mais detalhes sobre aquele. Aí a gente vai destacar aqui, a gente vai entrar em detalhes sobre esse bode aqui, tá? A gente que é a Grécia, né? A gente vai entrar em detalhes sobre esse bode aí no próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí. Se você não quiser compartilhar, tudo bem. Mas se você dar um joinha, o YouTube já vai fazer isso para você, tá? Ele já vai espalhar, mostrar que as pessoas estão gostando desse vídeo e vai espalhar. Se você compartilhar, melhor ainda. E o canal vai crescendo, as pessoas vão conhecendo a palavra de Deus e vão estudando mais, desejando mais estudar a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.